E aí, gurizadinha, tudo em cima? Aqui é Digilata e mais uma vez uma novidade pra vocês. Sim, desta vez vamos falar sobre Shazam! Sim, Shazam, esse novo filme que está em cartaz nos cinemas mais próximos de você. Mas quem foi Shazam? Da onde ele veio? Sobre o que fala esse filme tal chamado Shazam? Sexta no Globo Repórter. Não se esquecendo de já dar o joinha, dar uma curtida, dar uma comentada lá, e aí, Digilata, beleza? Pra ajudar um pouco, dar um apoio nesse canal, porque o YouTube não tá ajudando muito, sabe como é que é, né? E se gostou muito, e quiser compartilhar para um amigo ou algo assim, Digilata vai ficar muito feliz, certo? Então, bora pro vídeo! É mesmo, é? Inicialmente, a gente tem que saber que Shazam não é o nome original desse personagem. Inclusive, eu acho que essa é uma questão que eles trabalham um pouco no filme. Esse filme, eles não sabem bem o que nome colocar. Capitão Raio, alguma coisa com trovão. O que colocar, que nome colocar? Bom, de certa forma, isso é um reflexo do que realmente o personagem passou em sua história. Porque, afinal de contas, o Shazam não é o primeiro nome. Esse personagem que começou nessa HQ, ele começou com o nome de Capitão Marvel. Só que a questão muito simples, muito bacana, é que esse tal Marvel aí não funcionou muito bem. E ele também, inclusive, tomou vários strikes de uma tal revista que estava se fazendo na época, uma tal DC Comics, pois a revista dele e do Homem de Aço, como vocês podem ver, são bem parecidas. E o personagem ficou um tanto na geladeira. Uns anos depois, mais tarde, esse personagem foi comprado agora pela própria DC Comics e modificou o nome dele, já que existia agora uma coisa chamada Marvel, e o nome Capitão Marvel já não funcionava mais, mesmo porque um tal chamado Marvel, que vocês conhecem muito bem, podem dar uma olhada no outro vídeo que eu falo um pouco mais a respeito, ele já estava com esse nome, Capitão Marvel, então não funcionava muito bem e o nome tinha que ser mudado. O nome que foi escolhido foi Shazam! Como da mesma forma é apresentado no filme, o nome Shazam é utilizado porque ele simboliza os benefícios das deidades que apoiam esse herói. Como vocês podem ver que o S simboliza a sabedoria de Salomão, o H simboliza a força de Hércules, o A simboliza o vigor de Atlas, o Z, o poder de Zeus, o a coragem de Aquiles. É M de Montito. Mentira! Não, tô brincando, o M não é de Montito, mas sim, na verdade, o M é de Mercúrio, e é o que dá velocidade para esse super-herói. Bom, esse filme Shazam, ele não é um filme de comédia, de começo ao fim, ele é um filme com parcelas de comédia, e é um filme muito interessante, foi feito a partir, não da revista antiga, que deu um outro nome para ele, e sim, na verdade, essa nova história em quadrinho que dá um recomeço para esse herói que precisava de uma nova história, uma repaginada. Um herói que é duas personalidades, ou talvez duas vivências, porque ele é uma criança e ao mesmo tempo é um herói. E isso é muito confuso. Imagine você, se tu, aí em casa, ganhasse todos os poderes do Shazam, o que tu faria? Tu sabe como é ser um super-homem, um super-herói, se assim tu quisesse se tornar? Mas, fora isso, ele é uma criança, como eu havia dito, e ganhando poder do nada, se tornando um homem daquele tamanho, forte, poderoso, com todas as suas capacidades, poderes cósmicos quase fenomenais, ele ainda é uma criança, de cabeça. Então, ele tem potencial fantástico, físico, poderes, só que ele ainda tem uma cabeça de criança. E o filme, ele faz piadinhas, essas brincadeiras, que é uma criança que fica meio ridículo, até um cara vestido colã fazendo aquelas brincadeiras, mas é muito interessante. O que é uma coisa meio esquisita, que o ator mirim, ele fica muito mais sério, muito mais carrancudo do que seria o Shazam quando ele se transforma. Eu acho que talvez haja um pouco de desequilíbrio nos personagens em alguns momentos, o que deixa a gente um pouco mais confuso. E essa coisa ficou meio esquisita. Não que tenha sido ruim, não ficou ruim, mesmo porque o garoto é um garoto problema, como diz a nova história em quadrinho, a nova versão do Shazam. E é um garoto que já passou por diversos lares adotivos. E isso é uma parte xarope do filme, mas ao mesmo tempo muito interessante, que entra no debate que vamos ver logo a seguida.
Portanto, ele é um filme tenso, dark? Não, não é. Se tu vai pra DC Comics esperando isso, tu vai se decepcionar. Ele é um filme de comédia? Não, também não. Mas ele é um filme que tem um pouco de humor. Eu, na minha opinião, gostei muito do filme, porque demonstrou um personagem que foi reescrito e já passou por diversas modificações em toda a sua história. É um personagem muito interessante, que pode fazer várias ligações com o mundo da DC Comics, de uma forma entrando quase como que sendo uma orelha para aquele mundo fantástico de heróis. Afinal de contas, é uma criança empolgada com tudo o que está acontecendo. Então, ele se aproximando dos heróis, é como se nós estivéssemos nos aproximando de quem nós somos realmente fãs. Então, essa visão de orelha pode ser uma coisa muito benéfica para DC Comics no futuro. E é muito bem feito. O filme tem excelentes efeitos especiais. Não aconselho ir no 3D, não senti muita diferença, não sei uma profundidade, mas é um filme bem bacana. Eu fui sem expectativa alguma e consegui me divertir com a minha namorada, conseguimos dar algumas risadas, porque tem umas cenas muito fofinhas e muito legais. Mas, como eu tinha dito antes, a principal razão é trabalhar, quem sabe, um probleminha social que ele levanta muito bem para esse debate. Ele trabalha com a questão do abandono de crianças e a adoção de crianças. O que é uma família? O que precisa ser uma família? Ele trabalha muito bem esses conceitos, ele vai apresentando o nosso protagonista e a busca do nosso protagonista por uma família. Hoje em dia, no Brasil, existem mais de 5.000 crianças, nesse exato momento, que estão na lista para serem adotadas. E mais de 30.000 pessoas que estão querendo adotar crianças. Mas por quê? Por que existem mais de 5.000 crianças e existem mais de 30.000 pessoas querendo adotar? Por que não se encaixa? Bom, porque as crianças disponíveis não necessariamente batem com as pessoas que querem adotar, que estão esperando para adotar. Isso a gente pode ver porque na lista de adoção tem uns pedidos de como tu quer uma criança. Quase como se fosse pedidos de Papai Noel, na minha opinião. Mas é uma extensão de gente. E dentro das listas de pedidos para crianças, eles colocam alguns tópicos. Que é o que? Por exemplo, ser uma criança branca, não ter irmãos, ser menor de 4 anos e não ter problema de saúde. São as principais coisas que são pedidas quando se quer uma criança, se adotar uma criança. Cada um que sabe a sua história. Mas isso, com certeza, não é a grande maioria das crianças que nós temos à disposição. É meio complicado, ainda mais no mundo de hoje que a gente vive. E, bom, se não fosse tão complicado apenas isso, a lista de adoção, apenas há poucos anos, que foi permitido fazer adoção que não fossem casais héteros casados. E apenas esses poderiam adotar até pouco tempo atrás. Ainda bem que a lei mudou, a lei evoluiu, e de acordo com a necessidade dos brasileiros. Espero que não haja um retrocesso agora. Mas espero que esses números diminuem como tem diminuído cada vez mais. Um lar não é feito simplesmente por um teto. Um lar não é feito simplesmente porque tem pessoas. Um lar é feito com amor, com carinho, com dedicação. E dedicação é uma palavra muito, muito, muito complicada. Porque uma coisa é teórica, outra coisa é na prática. Ser pai, ser mãe, é responsabilidade. E não importa se tu gerou o filho no teu ventre ou se tu adotou. É responsabilidade todo dia, 24 horas. É muito complicado ser pai, é muito complicado tu ter essa disponibilidade de tempo de cuidar. Tem gente que pode e tem gente que tenta. Talvez quem esteja vendo no vídeo agora não tenha idade para ver e pensar sobre isso, sobre adotar uma criança. Mas talvez na escola tenha muitas crianças adotadas. Bom, eu digo que o melhor jeito de lidar com uma criança adotada é o mesmo jeito de lidar com uma criança não adotada. É uma criança e precisa de ajuda. E precisa crescer, se desenvolver e se tornar o melhor ser humano possível. Então, independente de qual lar, da onde ele tenha vindo, o importante é o que ele chama de lar agora. E isso pode ser qualquer um. Então, ajudem as pessoas e ajudem a refletir sobre esse assunto. E o filme Shazam, ele ajuda muito nesse aspecto. Pensar um pouco sobre esse drama de adoção e o que é um lar, o que é uma família. Bom, espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido refletir um pouco sobre esse assunto, um pouco polêmico ainda e pouco falado nos dias de hoje. Aqui é o Tio Lata e me despeço. Obrigadão, valeu, falou, tchau! Quem é aquele cara que tá sentado no trono? Meu Deus, velho, tipo, é um cara dentro de um túnel de trem que entra numa passagem louca e começa a oferecer. E, parece um mendigo que fica falando, pega no meu pau!